Só, o ano de 2025, ele é bastante promissor para o agro brasileiro. Apesar de novas regulações endurecerem exigências ambientais e ampliarem as penalidades, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, projeta um crescimento de 5% no PIB do campo, principalmente por causa da recuperação das safras e também pela expansão das exportações. Para explicar esse cenário e as expectativas dos produtores, a gente conversa agora ao vivo com Guilherme Oliveira, que é especialista em direito empresarial. Guilherme já está aqui ao vivo com a gente no Agromanhã. Guilherme, bem-vindo. Bom dia, Carolina, tudo bem? Bom dia Por a todos que aqui tudo assistem também ao certo. AgroMais. Por aqui tudo certo. Vamos começar falando então sobre essas novas regulamentações, né, previstas para 2025, como que elas afetam os produtores? Perfeito. Carolina, a gente pensando assim um pouco no aspecto ambiental, eu acho que esse é um tema que vai estar sempre em voga, sempre em destaque no mundo, né? Ali no final do ano passado saiu o decreto atualizando as normas relativas à parte ambiental, principalmente pegando o aspecto fogo. Nos últimos anos, o Brasil vem enfrentando um grande problema com a situação do fogo, dos incêndios, que vem afetando tanto a mata nativa, as florestas, como inclusive as lavouras, né? Eu acho que é o temor de todo produtor rural e todos aqueles que querem preservar o meio ambiente. Com isso, a gente acaba por ter uma situação de maior cautela, né, que os produtores têm que ter. Basicamente, essa nova atualização ela traz em si o agravamento das punições, quando estamos falando de danos causados por fogo. Ela traz a possibilidade de que uma mesma área ela acabe sendo embargada, uma área que ela é composta por várias matrículas, vários polígonos, ela pode ser embargada no todo, não só aquela área que sofreu a degradação, né? E você tem uma questão agora do tempo ali que fica um pouco dúbio se o tempo de uma sanção restritiva de direito, que fica um pouco dúbio se seria positivo ou negativo, porque você fica com um período a sua área embargada. A norma antigamente ela não tinha um tempo específico, agora ele está delimitado entre 10 anos e 5 anos, né? 5 anos para contratação com o poder público, o restante ali das possibilidades, que seria embargo, suspensão de licença, impossibilidade de pegar financiamentos subsidiados, esses são até 10 anos, né? Antigamente você ficava até a recomposição, a recomposição daquele dano que foi gerado, e isso traria uma incerteza, né? Trazendo um exemplo, um caso que nós atuamos, em que houve um dano à reserva legal por fogo, infelizmente houve um incêndio na fazenda vizinha do meu cliente, e esse fogo acabou ultrapassando a cerca e queimou a área de reserva legal do meu cliente. Acabou que essa área ficou embargada por mais de 13 anos, né? Então você tinha ali uma incerteza muito grande quando que você poderia retornar, quando você poderia ter as suas licenças restabelecidas e poder utilizar plenamente a área, né? Então você tem agora uma delimitação de tempo mais claro, que seria de 10, 5 anos, sendo que isso pode ser reduzido se você tomar todas as atitudes para recomposição, né? Você recompor aquele dano, você compensar aquele dano ou você indenizar aquele dano. Guilherme, e que tipo de planejamento estratégico os produtores devem fazer para evitar multas ou sanções relacionadas ao descumprimento dessas regras ambientais? Sim. Essa é uma parte bem delicada que tem que ser analisada com muito cuidado, né? A própria atualização, ela cita ela criou uma infração que seria o artigo 58C, isso no decreto originário, que é o decreto 6.514, que é deixar de implementar o responsável pelo imóvel rural as ações de prevenção e de combate aos incêndios florestais em sua propriedade, de acordo com as normas estabelecidas pelo Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Aqui nós temos uma situação que é delicada. Por quê? Quando falamos do pequeno e do médio produtor, ele tem uma margem de manobra, principalmente na parte financeira, muito menor do que o grande produtor.
né? E você acaba tendo incertezas. E, infelizmente, quando falamos de locais como é aqui o Cerrado, nós convivemos muito com o fogo. O fogo acaba sendo uma parte natural do Cerrado, mas que tem que ser combatido por razões óbvias, né? É a qualidade de vida, é a preservação da lavoura, é a preservação da fauna e flora aqui do Cerrado brasileiro. Então, isso acaba gerando um custo de preparação muito grande para os produtores rurais. Nós temos que ter em mente que o produtor rural, ele jamais... vamos separar. Toda e qualquer atividade você tem aquele que é sério, que exerce a sua atividade com seriedade, com profissionalismo, e você tem aquele que não. Então, o produtor rural que é sério, ele abomina o fogo, ele abomina a degradação ambiental fora daquilo que é esperado, né? A degradação ilegal. Porque isso diminui o resultado dele. Nenhum produtor rural vai querer fogo ocorrendo quando você está próximo da colheita de soja. A soja está seca, ela pega fogo muito fácil. Ele não quer isso, ele vai perder resultado. Então, ele toma esses cuidados. O que se tem que tomar cuidado quando falamos aí, então, na parte da fiscalização? Quando a gente vai falar... Pode perguntar. Desculpa. Não, pode continuar. Achei que você já tivesse finalizado. Não. Quando a gente vai falar da parte ambiental, nós temos 3 situações que têm que ser separadas, bem entendidas, mas que no entendimento popular eles acabam sendo tratados da mesma forma. Nós temos o dever de recomposição ambiental. Que aí você tem a recomposição, a reparação, né, a indenização ou a compensação ambiental. Essa daqui é a responsabilidade objetiva do proprietário da terra. Então, se o seu vizinho utiliza fogo, infelizmente esse fogo ultrapassa a cerca e acaba degradando dentro da sua área, você vai ter a obrigação de recompor aquela área. Você pode até ter o direito de regresso em relação ao seu vizinho, mas você vai ter que recompor aquela área. Então, essa é a objetiva, você não tem o que discutir. Quando falamos da sanção administrativa, essa daqui você já está entrando na esfera do direito punitivo. Então, aqui você tem uma subjetividade. E o que essa subjetividade ela traz? É importante você ter em mente quem efetivamente causou o dano. E esse vai ser o responsável por sofrer a sanção. Então, no caso, o vizinho colocou fogo, a sanção é dele. Ele que ocasionou. Né? Subjetivamente, quem gerou o fato, o nexo causal, né? Uma ação que gerou um resultado, é culpa dele. Então, ele vai ser o responsável por essa sanção. Em que pese administrativamente, isso não vem funcionando dessa forma. Né? O que a gente acaba ocorrendo, acho que por uma facilidade até para o Estado, se torna muito mais fácil, ele faz a sanção diretamente contra o proprietário, independentemente desse nexo causal, se ele causou ou não causou. E nós temos o criminal. O criminal, aí é totalmente subjetivo, você vai avaliar o que a pessoa fez, se ela teve dolo, efetivamente, se ela teve uma ação criminosa buscando aquele dano. Tá? E é importante a gente separar, porque são questões diferentes. Não necessariamente uma infração ambiental, por exemplo, um trator seu, uma colheitadeira, ela estoura, vaza óleo, pega fogo e acaba tendo um problema. Isso é uma infração ambiental. Tá? Teve o nexo causal, não teve o dolo, obviamente, mas teve o nexo causal, e gerou um dano, uma ação sua, uma colheitadeira sua que estava no campo, estourou, gerou um incêndio e causou dano. Isso é infração ambiental, isso não é um crime ambiental. Tá? Então, é importante a gente ter essa separação dessas 3 figuras. E aí a gente entra, o que o produtor ele tem que se preparar, e isso é importante. Ele tem que tomar todas as medidas possíveis para se precaver em relação a incêndios. Então, tem ali todas essas normas do Comitê Nacional de Manejo, que é importante ele ler e, dentro do possível, ele implementar, o produtor rural implementar o que for possível dentro das suas condições, seja condição de área, seja condição financeira. Né? É importante que ele junte provas, que ele faça provas. Se começou um incêndio fora da sua área, documente. Hoje, felizmente, todo mundo tem um celular com câmera. Então, documente. Olha, está aqui, está pegando fogo, está fora dos limites da minha área, faça um boletim de ocorrência, tome medidas para demonstrar que aquela ação que gerou o dano não foi sua, para você conseguir escapar da parte sancionatória e da parte criminal. E não é escapar no sentido de vou sair impune, é demonstrar que você não teve qualquer responsabilidade sobre isso.
Infelizmente, a recomposição ambiental você não escapa, o produtor rural, ele tem que fazer. Tá? Mas essas seriam as principais formas. E é importante que hoje o agro ele se profissionalize cada dia mais. Né? Aquela agricultura de subsistência, a agricultura rudimentar, ela está ficando sem espaço, ela está ficando sufocada. Porque hoje produzir se tornou mais caro, as suas margens são muito menores, o mercado é extremamente concorrido, então você tem que ter um profissionalismo para atingir os resultados necessários. E, como bem colocado, a cada dia se espera do produtor, se espera do Brasil, inclusive, o aumento da sua produção. Né? A CNA fez esse aumento da expectativa de produção, mas a própria FAO, reiteradamente, vem aumentando a expectativa de produção do Brasil para ter um resultado maior no mundo. Porque o Brasil hoje está se tornando um celeiro do mundo e ele tem que exportar, ele tem que produzir alimento para o mundo como um todo. Então, a profissionalização ela é extremamente importante, criar meios para essa profissionalização. Guilherme, eu acho que é isso. Nosso tempo está apertado aqui, que já termina a nossa edição. Tem algo que eu não perguntei que o senhor quer acrescentar, que seja válido a gente destacar? É importante a gente ter em mente, que eu gostaria de destacar, o Brasil desenvolve muita tecnologia no agro, tá? A gente tem tecnologia de produção muito forte, o Brasil está se profissionalizando, o Brasil, diferentemente do que acabam falando, busca sim preservar ao máximo, né? Mas tem que atingir resultados, porque existe essa dicotomia, uma demanda por aumento de produção, porque você tem uma parte do mundo pensando em segurança alimentar, e você tem uma exigência maior cada dia de preservação, de sustentabilidade, que acaba ali gerando um desequilíbrio nessa balança. Então, todos nós, brasileiros, temos em mente que o Brasil produz muito, com muita tecnologia e com responsabilidade ambiental e social, sem dúvida. Guilherme, obrigada pela participação, por todos os esclarecimentos aqui no Agromanhã, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa semana para todos. Pra gente.